Meu nome é Sara. Tenho 16 anos. E a noite em que minha vida pegou fogo começou com uma frase. Minha mãe me expulsou aos 16, você vai voltar implorando em um mês. Meu pai bateu a porta na minha cara. Eu fui embora. Nunca olhei para trás. Mas 11 anos depois, meu celular acendeu. 99 chamadas perdidas. Eles estavam implorando para eu atender. Naquela época, eu era apenas uma criança com dor nos dedos e esperança tola no peito. Eu acabará de ser aceita em uma escola de artes prestigiada do outro lado da cidade, daquelas que pessoas como eu só veem em folhetos. Voltei para casa segurando a carta como se fosse um salva-vidas, achando que meus pais finalmente me veriam. Em vez disso, minha mãe leu as palavras à Escola de Belas Artes em Rio, sem nenhum humor. Você acha que passar tinta em uma tela é futuro? Absolutamente não. Ela rasgou o envelope bem na minha frente. Pequenos pedaços brancos caíram no chão enquanto meu estômago se transformava em gelo. Meu pai nem se sentou. Aproximou-se, apontando o dedo para o portfólio que eu tinha levado anos para montar. Ou você entra em medicina como planejamos, ou está por conta própria. Sem casa, sem dinheiro, sem família. Escolha. Minhas bochechas ardiam. Minhas mãos tremiam tanto que precisei fechá-las em punhos para não mostrar. Então estou por conta própria, ouvi minha própria voz dizer, mesmo que todo instinto de sobrevivência gritasse para eu recuar. Os olhos dele ficaram frios, sem vida. Bom. Faça as suas malas. Você vai voltar implorando em um mês. Ele abriu a porta da frente com tanta violência que a moldura tremeu, e a fechou com força atrás de mim enquanto eu saía com uma mochila velha e um caderno de desenhos pressionado contra o peito. Caminhei por aquela rua escura, sentindo minha infância se romper atrás de mim como um fio cortado. Jurei que preferiria morrer de fome a rastejar de volta. Eu ainda não sabia que, um dia, os implores viriam deles. Antes de eu te contar o que ele disse e o que aconteceu depois que saí, me diga, que horas são aí e de onde você está me assistindo? Estou curiosa para ver até onde essa história vai chegar. Sou Sara, 16 anos, em uma calçada rachada, com uma mochila e um portfólio. E a única coisa que possuo que parece um futuro é uma carta de aceitação dobrada que meus pais tentaram destruir. Naquela noite, dormi no sofá de uma amiga, mas minha mente não estava com os cobertores ou com o travesseiro emprestado. Estava dentro de uma pintura que eu ainda nem tinha feito. Na minha cabeça, eu via uma garota alcançando uma porta enquanto duas figuras sem rosto se erguiam atrás dela, com as mãos manchadas pelas cinzas das telas queimadas. Aquela imagem não me deixava em paz. Quando finalmente pisei no campus uma semana depois, privada de sono, apavorada e tecnicamente sem casa, senti algo estranho. Não segurança, mas possibilidade. O estúdio cheirava a acrílico e terebentina, e pela primeira vez na vida, ninguém me disse que arte era perda de tempo. Juntei minhas economias, paguei o primeiro mês de um quarto compartilhado minúsculo perto da escola e peguei turnos em um restaurante mal iluminado que funcionava até tarde. Durante o dia, pintava até os dedos travarem. À noite, lavava mesas e fingia que meus pés não me matavam de dor. O cansaço era brutal, mas ainda assim parecia melhor do que sufocar naquela casa. O primeiro calor humano verdadeiro que senti veio de um colega da minha aula de fundamentos. Um garoto de cabelos cacheados e tinta permanentemente sob as unhas. Ele olhou para meu primeiro trabalho, um esboço áspero a carvão daquele par de pais sem rosto, e assobiou baixinho. Tem raiva nisso, disse ele. Raiva de verdade. Não perca isso. Eu não sabia na época, mas aquele comentário se tornaria a semente de algo mais sombrio, a arte da vingança. Naquela semana, acordei de um pesadelo encharcada de suor. No sonho, minha mãe tinha pegado todas as telas que eu já havia pintado e as colocado uma por uma na lareira, sorrindo enquanto as cores se encolhiam e escureciam. Sentei-me de repente, peguei meu caderno de desenhos e comecei a registrar a cena exatamente como a tinha visto, minhas mãos entrando nas chamas, o rosto dela deformado de satisfação. No dia seguinte, transformei aquele esboço em uma pintura. Cada pincelada parecia um grito que nunca me deixaram soltar. Aquele trabalho, metade confissão, metade acusação, chamou atenção. Professores paravam diante dele. Estudantes cochichavam, isso é cru. Um deles perguntou, quem te machucou?
Eu apenas sorri de forma contida e continuei pintando. Ainda não estava pronta para responder em voz alta. O dinheiro continuava sendo um problema constante. Meus pais haviam me cortado completamente. Sem ligações, sem mensagens, apenas um bloqueio silencioso. Quando chegou a hora de pagar a mensalidade do próximo semestre, fui até o escritório de auxílio financeiro, tremendo, apenas para descobrir que minha inscrição para a bolsa havia sido misteriosamente retirada do portal online. Eu não tinha feito nada. Mudei minha senha e fiquei olhando para a tela, incrédula. Mais tarde, soube por uma atendente simpática que alguém havia ligado fingindo ser eu e alterado meus planos, dizendo que eu havia decidido não seguir com a arte. Só havia 2 pessoas que se beneficiariam com isso. Minha mandíbula se apertou com tanta força que doeu. Se eles achavam que sabotar meu futuro à distância me faria rastejar de volta para casa, não me conheciam nem um pouco. Peguei mais turnos. Vendi esboços na rua. Pintei até meus olhos ficarem embaçados. Às 3 da manhã, quando a solidão se instalava e o quarto parecia silencioso demais, uma pergunta girava na minha mente como um urubu. Você teria coragem de se afastar de tudo que já conheceu, mesmo sabendo que a solidão iria te devorar todas as noites? Quando chegou a exposição de meio de ano, transformei minha raiva em uma série. 3 grandes telas. Uma criança oferecendo uma pintura brilhante para 2 adultos sombrios. Os adultos a rasgando ao meio. A criança se afastando, segurando os pedaços rasgados como uma armadura. Meu mentor me incentivou a submetê-las como um conjunto. As pessoas precisam ver essa história. É feia e honesta. Isso é o que faz uma boa arte. Na noite da exposição, a galeria fervilhava com conversas, vinho barato e o som de sapatos caros batendo no concreto polido. Fiquei ao lado da minha série, palmas úmidas, fingindo não observar cada reação como se minha vida dependesse disso. Algumas pessoas olhavam em silêncio, outras se inclinavam para ler a pequena placa de título, Herança. Um garoto que eu já havia visto por ali assentiu para mim. Quem são eles? Perguntou, apontando para as figuras sombrias. Meus pais, respondi simplesmente. Ele riu de forma constrangida, achando que eu estava brincando. Eu não o corrigi. À medida que a sala se enchia, meu celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Ignorei. E novamente, e novamente. Silenciei, forçando-me a focar. Foi então que senti a mudança no ar. Um tipo de silêncio que não é silêncio, mas tensão, puxando firme como um fio. Olhei em direção à entrada e quase parei de respirar. Minha mãe estava na porta, vestida como se fosse a um gala corporativo, olhos percorrendo a sala com aquela mistura familiar de julgamento e cálculo. Por um segundo, pensei que estava alucinando, algum tipo de miragem induzida pelo estresse. Mas então o olhar dela se fixou na minha série. O rosto dela endureceu. Ela avançou em direção ao meu trabalho com passos lentos e deliberados. A multidão se abriu ao redor dela, como se sentisse a tempestade se aproximando. O que é isso? Ela sibilou ao chegar ao meu canto, a voz baixa, mas carregada de veneno. É assim que você nos retrata? Como monstros. O calor subiu pelo meu rosto, mas eu não desviei o olhar. Se a carapuça serviu. Os olhos dela faiscaram. Ela deu um passo em direção à pintura mais próxima, aquela em que os adultos rasgam o trabalho da criança, e ergueu a mão, como se fosse arrancar a tela da parede. Por um instante, eu estava de volta à sala dos meus pais, vendo meu pai quebrar meu caderno de desenhos ao meio e jogá-lo no lixo, enquanto minha mãe dizia: "Um dia você vai nos agradecer por isso." Meu estômago se revirou com tanta força que achei que fosse vomitar. Não, eu disse, a voz firme, mesmo com o coração disparado nos ouvidos. Tocar nas obras vai contra as regras da galeria. As pessoas começaram a formar um semicírculo ao nosso redor. Sussurros cortavam o ar. Ela finalmente pareceu perceber o público. Seus lábios se curvaram em um sorriso duro, mas os olhos continuaram afiados. Então é isso que você anda fazendo? Expondo o drama da nossa família para estranhos? Você está nos envergonhando. Você se envergonhou sozinha, respondi em voz baixa. Eu só estou documentando. Antes que ela pudesse responder, Corey surgiu ao meu lado, como se tivesse sido atraído pela tensão.
Desculpa, disse ele, educado, porém firme, olhando para minha mãe. Você pode discordar o quanto quiser, mas não pode ameaçar a obra. O trabalho dela é um dos mais fortes desta galeria. Pessoas ao redor assentiram. Alguém murmurou. Ela é incrível. Autossuficiente para minha mãe ouvir. As bochechas dela ficaram de um vermelho feio. Ela endireitou a postura, tentando recuperar o controle. Bom, aproveite o seu showzinho, zombou. Vamos ver até onde essa arte te leva quando você estiver quebrada e sozinha. Ela girou sobre o salto e saiu marchando, os saltos martelando o chão. A porta se fechou atrás dela com um baque suave, dolorosamente parecido com a noite em que meu pai bateu a porta na minha cara. Depois que ela foi embora, algo inesperado aconteceu. Um pequeno grupo se aproximou da minha série, cochichando sobre o confronto que tinham acabado de presenciar. Um blogueiro local perguntou se podia destacar as pinturas e a história por trás delas. Convites para exposições menores vieram em seguida. A humilhação que ela tentou lançar sobre mim como uma rede escorregou e caiu diretamente sobre ela. Olhei para a porta vazia e senti algo se contorcer dentro de mim. Não era tristeza. Nem medo. Era uma determinação fria e afiada. Se meus pais insistiam em transformar minha vida em um campo de batalha, eu garantiria que cada ferida deixasse uma marca que eles não conseguiriam apagar da própria reputação. Quando os aplausos para os prêmios da noite começaram, minutos depois, e ouvi meu nome ser anunciado como série mais impactante, uma pergunta ecoou na minha mente mais alto do que as palmas. Quando as pessoas que deveriam te amar viram as costas, você escolhe perdoar, ou deixa o seu sucesso cortar de volta na direção delas? Depois da exposição, a vida não ficou magicamente mais fácil. O pequeno prêmio em dinheiro mal cobria um mês de aluguel, e a fúria dos meus pais escalou de todas as formas que não deixam hematomas, mas deixam cicatrizes. Primeiro vieram os e-mails, longos parágrafos furiosos sobre como eu estava manchando o nome da família e usando o trauma como um truque barato de marketing. Eu os bloqueei. Depois vieram as ligações de parentes repetindo a versão dos meus pais, que eu tinha fugido, que estava doente, que estava sendo manipulada por más influências. Uma tia chegou a mandar um áudio dizendo que minha arte era demoníaca. Eu ri para não chorar. O pior veio alguns meses depois. Estava voltando do turno da noite no restaurante quando uma viatura da polícia parou lentamente ao meu lado. A garganta se apertou. O policial desceu e perguntou meu nome, depois disse que haviam recebido uma denúncia de um menor desaparecido, supostamente em perigo. Esse menor era eu. Esse cuidado era meus pais tentando me arrastar para casa algemada, como se eu fosse propriedade deles. Na delegacia, depois do que pareceram horas de perguntas, um policial finalmente deslizou um papel pela mesa para eu assinar, reconhecendo que estava segura, matriculada na escola, trabalhando e sem nenhuma ameaça. Legalmente, eles não podiam me forçar a voltar para casa. O relatório seria encerrado. O policial me olhou com simpatia enquanto eu assinava. Alguns pais não sabem a hora de deixar ir, murmurou. Saí para o ar da noite, mãos tremendo, a fúria fervendo sob minha pele. Eles tinham tentado me pintar como indefesa, instável, incapaz. Beleza, pensei. Então eu vou pintar vocês exatamente como são. Naquela noite, abri meu diário, um caderno surrado cheio de esboços inacabados e rabiscos de raiva, e comecei a escrever como uma confissão para meu eu do futuro. Descrevi cada manipulação, cada ameaça, cada esboço queimado e tela rasgada. Colei fotos antigas, meu pai jogando fora meus materiais de arte, minha mãe rasgando um desenho que encontrou debaixo do meu travesseiro. Não sabia por quê, mas parecia importante documentar tudo, como se fosse prova. Um mês depois, um cartaz apareceu no mural da escola, uma competição regional com o tema Verdade e Consequências, patrocinada por uma grande galeria. O vencedor receberia uma bolsa considerável e a chance de mostrar seu trabalho para colecionadores sérios. A frase Verdade e Consequências zumbia na minha mente. Eu sabia exatamente qual verdade queria colocar na parede. Desenhei uma obra que até me assustava, um retrato de família alto e distorcido. Os rostos dos pais eram fotorrealistas, reconhecíveis por qualquer um que os conhecesse, mas rachados ao meio, como porcelana quebrada. Atrás deles, em vez de uma casa, erguiam-se um tribunal, um hospital e uma casa com placas de execução hipotecária.
Imagens do futuro que eu desejava para eles cada vez que diziam que eu voltaria rastejando. A criança na pintura, eu, virava as costas totalmente para o quadro, caminhando em direção a uma tela em branco que brilhava como uma porta de saída. Pintei até os dedos doerem e a visão borrar. Durante as pausas, relia minhas anotações no diário, deixando a memória doer para poder arrastar aquela dor para a tela. Uma noite, meu celular acendeu com o nome da minha mãe. Contra meu melhor julgamento, atendi. Ouvi dizer que você causou uma cena com a polícia, começou ela, sem cumprimentar. Você sabe como isso nos faz parecer? As pessoas acham que não nos importamos com nossa própria filha. Eu ri amargamente. Vocês se importam muito com a aparência de vocês, não tanto comigo. Houve uma pausa na linha. Então veio a voz do meu pai, dura e cortante. Você ainda é nossa responsabilidade até completar 18 anos. Volte para casa e vamos resolver isso. Esqueça essas bobagens de arte. Matricule-se em aulas de verdade e fingiremos que essa fase nunca existiu. Algo dentro de mim se rompeu limpo, como uma corda cortada com faca. Não, disse, baixinho. Vocês me ensinaram que escolhas têm consequências. Agora é a vez de vocês. Desliguei antes que pudessem responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam de adrenalina e da clareza feroz de quem finalmente escolheu a si mesma. Olhando para a pintura quase pronta, sabia que não havia volta. Eu participaria da competição. Eu contaria a verdade na tela, mesmo que isso destruísse o que restava do nosso relacionamento. À medida que aplicava mais camadas de tinta, outra pergunta surgiu no meu peito, pesada e afiada. Se as mesmas pessoas que te empurraram ao limite de repente pedissem perdão, você os perdoaria ou os deixaria viver com o estrago que causaram? As semanas que antecederam a competição regional se misturaram em um borrão de tinta, café e noite sem sono. Cada pincelada na tela parecia esculpir minha história em pedra. Professores paravam ao meu cavalete e permaneciam ali, observando. Um deles, crítico notoriamente severo, encarou o retrato de família por muito tempo antes de dizer: isso é desconfortável de olhar. Significa que importa. As palavras dele se alojaram no meu peito como uma estranha forma de conforto. Então veio a mensagem que me fez o estômago cair: minha mãe queria se encontrar para falar sobre o desastre que eu estava prestes a causar. Contra meu melhor julgamento, concordei. Não porque buscava aprovação, mas porque uma parte de mim queria ver o medo nos olhos dela. Nos encontramos em um café silencioso, longe do campus. Quando ela entrou, notei imediatamente as mudanças. As linhas ao redor da boca haviam se aprofundado. Havia uma tensão nos ombros que eu nunca tinha visto antes. O cabelo, antes sempre impecável, estava preso em um coque apressado. Por um segundo, quase não a reconheci. Sarah, disse ela, sentando-se à minha frente. Sem abraço, sem sorriso, apenas meu nome. Eu vi o cartaz. Sua escola publicou sua inscrição online. Você tem ideia do que essa pintura fará com a gente? Tomei um gole lento do meu café, deixando o silêncio se estender. Você quer dizer o que fará com a sua reputação? Corrigi. Minha vida já não é mais controlada por vocês. O maxilar dela se apertou. Você está nos fazendo parecer monstros. As pessoas na igreja, no trabalho. Ela se calou, desviando o olhar. Esse deslize me disse mais do que ela pretendia. Inclinei-me para a frente. E no trabalho? Os olhos dela se fixaram nos meus, raiva e algo como pânico cintilando ali. Nada com que você precise se preocupar. O que significava que tudo tinha dado errado. Mais tarde, através de um primo que ainda me mandava mensagens secretamente, soube a história. Minha mãe havia se vangloriado por anos da filha perfeita em que seguiria medicina. Quando a verdade vazou, que eu tinha sido expulsa e cortada por escolher a arte, os sussurros começaram. Uma colega de trabalho cujo filho estudava na minha escola de arte viu a série Herança Online e reconheceu o rosto da minha mãe nas sombras. A notícia se espalhou. Reclamações sobre seu comportamento não profissional, ao falar sobre filhos ingratos no trabalho, chegaram até a chefia. Ela foi rebaixada discretamente. Sua imagem perfeita havia rachado.
Sentada à minha frente agora, observando o tremor da mão dela enquanto erguia a xícara, senti uma satisfação sombria se enrolar no meu peito. Consequências. Eles acham que sou uma mãe ruim, disse ela, a voz baixa. Eles não entendem os sacrifícios que fiz. Você colocou fogo nos meus sonhos e depois se surpreendeu quando a fumaça apareceu, respondi. O olhar dela se fixou em mim, ferido. Eu fiz o que achei melhor. Queria estabilidade para você, uma carreira de verdade. Não, disse, balançando a cabeça. Você queria controle. Há diferença. Por um momento, a máscara caiu. Não vi mais a mulher fria e exigente com quem cresci, mas um ser humano cansado e assustado, cuja vida cuidadosamente planejada desmoronava. Me desculpe, sussurrou. As palavras tão suaves que quase não as ouvi. Não pensei que você realmente fosse embora. A raiva se acendeu. Você disse que eu voltaria implorando em um mês. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu estava errada, a voz falhou. Quer que eu diga que estava errada? Fine, eu estava. Mas essa pintura vai destruir qualquer respeito que ainda tenhamos. O negócio do seu pai depende dessa imagem, nossas finanças. Lá estava. A razão real, não a minha dor, mas o dinheiro deles. Inclinei-me na cadeira, deixando a percepção se assentar. Então você não está aqui para me entender, disse baixinho. Está aqui para me pedir para proteger vocês de novo. Ela engoliu em seco, sem conseguir negar. Você poderia pintar outra coisa, disse ela. Algo menos pessoal. Se você retirar essa obra da competição, seu pai e eu podemos ajudar você. Podemos pagar sua mensalidade. Podemos resolver os problemas da bolsa. Podemos consertar tudo. A oferta pairava entre nós como uma flor venenosa, segurança, estabilidade, sob a condição de eu apagar a verdade. Olhei para ela e flashes de memória atravessaram minha mente. Ela rasgando minha primeira pintura. Ela em silêncio enquanto meu pai me mandava sair. Ela chamando a polícia em vez de perguntar se eu estava bem. Você não está tentando consertar nada, disse finalmente. Está tentando rebobinar para uma versão de mim que não existe mais. Ela estremeceu por um momento. O barulho do café desapareceu e éramos só nós, mãe e filha, equilibradas à beira de uma escolha que decidiria tudo. Quer saber que tipo de mãe você é? Perguntei suavemente. Você é a razão pela qual minha arte tem dentes. Levantei-me, arrastando a cadeira para trás. Eu não vou retirar a pintura. Ela me encarou, olhos brilhando com uma mistura de fúria e dor. Se você fizer isso, não venha até nós quando tudo desmoronar. Quase ri. Eles já tinham se certificado de que não havia mais nenhum lugar para eu voltar. Ao sair do café, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas do poder cru de finalmente recusar ser comprada. Um pensamento ecoava na minha mente como um tambor: um único pedido de desculpas pode apagar anos sendo avisada de que seus sonhos não valem nada? Ou há um ponto em que uma desculpa chega tarde demais para fazer diferença? A semana da competição regional parecia estar no olho de uma tempestade, calmaria sobrenatural, com o caos girando logo fora de vista. Eu mal dormia. Mas desta vez não era por dúvida, era a adrenalina de quem está prestes a acender um fósforo em uma sala cheia de papel seco. O local da competição era enorme. Um galpão convertido, com teto alto e paredes brancas que faziam cada cor gritar. Minha obra Verdade e Consequências estava na parede central, impossível de passar despercebida. Os rostos rachados e gigantescos dos meus pais observavam a sala como santos quebrados em vitrais. Os sinais de execução hipotecária e os corredores de hospital atrás deles desenhados com precisão implacável. A criança caminhando para longe brilhava na borda do quadro, indo em direção à tela em branco iluminada. Durante a montagem, passei os dedos levemente sobre a tinta seca, lembrando das noites em que pintava até os dedos ficarem dormentes. Escondi pequenos detalhes na obra, referências sutis que só quem conhecesse nossa família perceberia: o relógio do meu pai, o colar favorito da minha mãe, a placa gravada do negócio outrora próspero dele, agora quebrada e meio enterrada no fundo. Não era só arte. Era um testemunho. Na manhã da abertura, minha caixa de entrada pingou com um e-mail do meu pai, um bloco frio de texto ameaçando ação legal se eu continuasse a difamar a família.
Encaminhei para meu professor, que repassou aos organizadores da competição. Uma resposta concisa chegou: a expressão artística é protegida. Estamos do lado de nossos artistas. Pela primeira vez na minha vida, adultos com poder estavam do meu lado, em vez de contra mim. Quando finalmente as portas se abriram ao público, a sala se encheu de gente. Críticos, jornalistas locais, colecionadores, estudantes. No começo, fiquei à distância, observando de um canto enquanto se aproximavam da minha obra. Os rostos mudavam: curiosidade, desconforto, fascínio. Alguém murmurou: "Isso é brutal." Quase soando impressionado. Vi uma mulher tirar uma foto, depois outra do crachá baixo. Sarah Tran, 16 anos. Minha idade se tornou parte do choque. Então eu os vi. Meus pais entraram juntos, vestidos como se fossem a um gala, e não a um julgamento do qual não sabiam que participavam. O maxilar do meu pai já estava tenso, os ombros rígidos. Os olhos da minha mãe percorreram a sala nervosamente até se fixarem na pintura. Observei o momento exato em que o reconhecimento os atingiu. Os passos vacilaram. O rosto do meu pai passou da confusão à fúria em segundos. A mão da minha mãe voou à boca. Eles ficaram ali, congelados diante de um reflexo maior do que a vida dos seus piores eus. Algumas pessoas próximas perceberam quem eram. Os sussurros começaram, rápidos e cortantes. Um homem que reconheci como jornalista local ergueu as sobrancelhas, alternando o olhar entre a tela e meus pais, como se tivesse tropeçado na história do ano. Meu pai se virou, procurando no meio da multidão, e me encontrou. Nossos olhos se cruzaram. Por um instante, a sala desapareceu. "Tire isso daqui", ele sibilou quando chegou até mim, a voz baixa, mas trêmula. Agora encontrei seu olhar de frente. "Não", disse. O rosto dele ficou vermelho. "Isso é difamação." "É uma pintura", respondi calmamente. "Mas se quiser falar sobre os eventos reais por trás dela, tem um diário cheio de datas, detalhes e testemunhas. Podemos levar isso à justiça, se quiser." "Verdade e consequências, lembra?" A boca dele se abriu e fechou. Pela primeira vez, não teve resposta imediata. Minha mãe pairava atrás dele, olhos vidrados em algo como pânico. "Sarah, por favor", sussurrou. "Já, as coisas estão ruins. O negócio está sofrendo." As pessoas pararam de confiar no seu pai depois daqueles boatos no trabalho, depois do caso da polícia, depois que sua pequena série circulou online. "Isso vai nos arruinar." As palavras me atingiram, mas não do jeito que ela queria. Todos aqueles anos em que me disseram que eu fracassaria sem eles, que eu não era nada sozinha, e agora minha arte tinha o poder de arruiná-los. Senti-me poderosa e, estranhamente, triste. "Vocês fizeram isso com vocês mesmos", disse baixinho. Eu apenas pintei o que aconteceu. Os juízes chamaram todos para atenção para a premiação. Meu coração batia forte contra minhas costelas enquanto anunciavam menções honrosas. Depois o terceiro, o segundo lugar. Quando anunciaram o grande vencedor, ouvi meu nome. Por um segundo, pensei que tinha ouvido errado. Então os aplausos caíram sobre mim como uma onda e a sala pareceu inclinar. Caminhei até a frente, pernas trêmulas, visão estreitando, enquanto recebia o certificado e o envelope com o cheque da bolsa dentro. As luzes das câmeras disparavam. Alguém me pediu para dizer algumas palavras. Subi ao microfone, dedos agarrando a borda do púlpito. "Esta obra é sobre o que acontece", disse, voz firme. "Quando as pessoas que deveriam te proteger se tornam as mesmas que te destroem. Quando se importam mais com a própria imagem do que com a sua felicidade. Às vezes, a única forma de sobreviver é contar a verdade tão alto que ela afogue as mentiras deles." Um silêncio caiu. Respirei fundo. Para todos que já ouviram que seus sonhos eram apenas uma fase, uma decepção ou um desperdício de potencial, isso é para vocês. Os aplausos desta vez foram diferentes. Não apenas educados, mas estrondosos, como se algo dentro da sala tivesse mudado. Desci do palco e, pela primeira vez, não procurei pela reação dos meus pais. Eu não precisava atender. Naquele dia, uma reportagem local contou a história da adolescente artista cujos pais tentaram silenciar a sua verdade.
Clientes pararam de ligar discretamente para o meu pai. Minha mãe se afastou ainda mais no trabalho. O mundo deles começou a desmoronar, pedaço por pedaço, sob o peso das consequências que eles tinham se esforçado tanto para evitar. Enquanto eu guardava meus materiais naquela noite, exausta, mas estranhamente calma, uma pergunta permanecia na minha mente, direcionada não só a mim, mas a quem estivesse ouvindo. Quando o sucesso finalmente chega depois de anos sendo esmagado, você vai usá-lo para se curar ou para garantir que aqueles que te machucaram sintam cada gota da dor que causaram? 11 anos depois, eu tinha 27 anos, e meu celular acendeu sobre a mesa do estúdio. 99 chamadas perdidas do mesmo número. O número que eu havia silenciado, depois bloqueado, depois desbloqueado, só para vê-lo e escolher não atender, a linha de casa dos meus pais. As palavras daquela noite em que eu tinha 16 anos ecoavam na minha cabeça como uma gravação que eu não podia apagar: você vai voltar implorando em um mês. Levantei os olhos para a parede à minha frente, onde uma pintura muito mais recente estava pendurada. Parte de uma série que havia percorrido 3 países, comentada em revistas e estudada em aulas de arte. Esta mostrava um telefone explodindo em luz. 99 chamadas perdidas brilhando na tela. No reflexo do vidro, era possível distinguir 2 rostos mais velhos, desesperados, borrados, mas inconfundíveis. Atrás do telefone, a silhueta de uma mulher estava de pé em uma janela aberta, olhando para a cidade, e não para o aparelho que tocava. Aquela mulher era eu. Minha carreira havia decolado depois da competição. A bolsa pagou o restante da faculdade de arte. Vieram comissões. Ministrei workshops, vendi gravuras, assinei contrato com uma galeria que entendia que eu não estava apenas pintando imagens bonitas, eu estava pintando sobrevivência. Pessoas que cresceram como eu se viam no meu trabalho e me escreviam de todos os cantos do mundo. Enquanto isso, a vida dos meus pais seguiu o caminho que eu havia imaginado naquele retrato brutal anos antes. Os sussurros se tornaram públicos. Clientes abandonaram o negócio do meu pai depois que o artigo sobre a filha desaparecida e a artista silenciada viralizou. Um investimento ruim os levou ao limite. A casa em que cresci foi vendida para cobrir dívidas. Eles se mudaram para um apartamento apertado, longe do bairro bem cuidado que antes tanto ostentavam. Aprendi esses detalhes não porque fui procurar, mas porque a internet não esquece, e nossa cidade natal adorava fofocas. A primeira vez que minha mãe ligou, após anos de silêncio, deixei a chamada ir para a caixa postal. A voz dela estava menor, desgastada. Sara, não estamos bem. A saúde do seu pai? Precisamos muito da sua ajuda. Só ligue de volta, por favor. Eu não liguei. Não naquela hora. Em vez disso, fui para o meu estúdio e pintei, canalizando o nó complicado de pena e raiva em cores. Não era mais ódio simples. Era mais pesado, mais entrelaçado, uma raiva misturada à memória de uma menina de 16 anos em uma calçada fria, sem lugar para ir. Agora, nesta terça-feira comum, a tela gritava: 99 chamadas perdidas. Meu peito se apertava, a respiração curta, não de medo, mas pelo peso do que atender ou não significaria. Deixei tocar mais uma vez. Então, finalmente, pela primeira vez em anos, atendi. O silêncio estalou na linha por 2 segundos. Então veio a voz da minha mãe, rouca e áspera. Sara, posso ouvir barulho ao fundo, monitores do hospital, anúncios distantes. Estamos tentando te alcançar. Eu percebi, disse, mantendo o tom neutro. O que vocês querem? Houve uma pausa, então a voz do meu pai, mais fraca do que eu jamais ouvirá. Precisamos de ajuda. As contas médicas, as dívidas, estamos perdendo tudo. Uma risada amarga subiu na minha garganta antes que eu pudesse contê-la. Perdi tudo aos 16. Estávamos errados, disse ele. As palavras arrastadas, como se doeram para serem ditas, sobre a sua arte, sobre a forma como nos tratamos. Eu sei que é tarde demais para pedir, mas, por favor, estamos implorando. A palavra implorando pairou no ar entre nós, pesada de ironia. Eles já tinham me dito que eu voltaria implorando. Agora eram eles de joelhos, mesmo que eu não pudesse ver. Por alguns segundos, não falei. Minha mente reproduzia imagens, a porta batendo na minha cara, a delegacia, as telas rasgadas, as lágrimas da minha mãe no café,
a forma como tentaram comprar meu silêncio. Então outras imagens surgiram, minha primeira exposição solo, a mensagem de um fã dizendo que meu trabalho lhe deu coragem para sair de um lar abusivo, a criança que apareceu na minha sessão de autógrafos com as mãos manchadas de tinta e disse: meus pais também odeiam minha arte. Mas eu não vou desistir. Caminhei até a janela, olhando para a cidade que se tornará meu verdadeiro lar. É o seguinte, disse devagar. Eu construí esta vida sem vocês. Cada tela, cada pagamento, cada noite sem dormir. Vocês não estavam lá. Vocês foram a razão pela qual eu tive que lutar tanto desde o início. A voz da minha mãe tremia. Nós sabemos e sentimos muito. De verdade. Podemos pelo menos ouvir você falar? Tentar consertar as coisas. Meus olhos ardiam, mas recusei deixar as lágrimas caírem. Vocês querem perdão agora que perderam tudo, murmurei. Teriam me ligado se ainda estivessem naquela grande casa, com sua reputação perfeita e sua mentira perfeita? O silêncio respondeu mais alto do que qualquer palavra. Eu já conhecia a verdade. Poderia ter desligado. Deixá-los afundar nas consequências que primeiro despejaram sobre mim. Uma parte de mim queria isso. Aquela parte lembrava cada sentença cruel, palavra por palavra. Outra parte, menor, mas insistente, sussurrava que carregar esse ódio para sempre me prenderia a eles tão fortemente quanto a obediência havia feito. Respirei fundo. Não sou sua rede de segurança, disse. Não serei seu banco. Não vou apagar o que vocês fizeram. O ar deles ficou preso na garganta, mas continuei, surpreendendo até a mim mesma. Também não serei a pessoa que assiste vocês morrerem por orgulho. Vou pedir ao meu advogado para contatar o hospital sobre um plano de pagamento. Será feito através de uma fundação, não em meu nome. Vocês não vão ganhar meu perdão só porque estão com medo. Isso precisa ser conquistado lentamente, com o tempo. E talvez nunca o consigam totalmente, mas também não ficarão desabrigados por minha causa. Meu pai começou a falar, mas eu o interrompi. Isto não é uma reconciliação. Isto é eu escolhendo não me tornar tão cruel quanto vocês foram. É só isso. Houve um soluço rouco do outro lado da linha. Minha mãe, acho eu. Obrigada, sussurrou. Obrigada, Sarah. Encerrei a chamada antes que pudessem dizer qualquer outra coisa. Minhas mãos tremiam ao colocar o telefone na mesa, mas havia uma estranha leveza no meu peito, como se uma janela tivesse sido aberta em uma sala que ficou selada por tempo demais. Voltei para a pintura do telefone luminoso e da mulher na janela e peguei o pincel. No reflexo da tela de vidro, acrescentei um detalhe mínimo, o contorno tênue de uma porta à distância, nem totalmente aberta, nem totalmente fechada. Uma possibilidade, não uma promessa. Porque essa era a verdade. Eu não tinha voltado implorando em um mês. Pelo contrário, 11 anos depois, eles estavam implorando para que eu atendesse e eu atendi, mas nos meus termos. Então, agora, faço a você a pergunta que me assombra desde aquela primeira noite: se as pessoas que te jogaram fora, que te viram se quebrar e chamaram aquilo de disciplina, aparecessem anos depois com mãos vazias e olhos desesperados, você abriria a porta, ou deixaria que permanecessem do lado de fora, sentindo o frio que um dia te empurraram para dentro?